Rapaziadoca, tamo de volta com mais um vídeo nesse canal. Já vou dizendo que eu me rendo. A voz do povo é a voz do povo. Muita gente foi lá participar, então muito obrigado. E pra quem tava pedindo ceifador, cadê o ceifador? Não durmo sem um capitulinho do ceifador. Aqui estamos. Então, sem mais enrolação, bora de Morroar. Todos os humanos têm o desejo de viver. Isso é dito em meio a um campo de ossos, armas quebradas e guerreiros derrotados. A voz pensa que se não fosse assim, ele não teria tido tanto trabalho para chegar onde chegou. Aparecendo o Prota. Depois de 99 tentativas, ele conseguiu e sente que agora ele será capaz de ver o fim dessa vez. Nessa 20ª e última rodada, ele se depara com uma sala cheia de guardiões Goblin e parece que todos eles estão protegendo aquela porta no fim da sala. Sem perder tempo, ele começa a invocar sua arma, já sabendo que não vai conseguir chegar até lá se não lutar. Na pose braba, ele acaba chamando a atenção dos golems, que partem pra cima dele. Ele desvia bem tranquilo daquele ataque e sobe na espada ativando a insígnia da morte em cima da cabeça do golem. Sem perder tempo, ele usa aquele braço gigante como passarela, avançando muito rápido e desconectando o pescoço da cabeça. É dito que com essa insígnia ativada, se ele fizer um ataque certeiro, tudo que ele tocar vai cortar igual manteiga, porque essa habilidade adiciona 100% de dano adicional. Ele salta da mão do guardião e percebe que todos os guardiões estão se juntando, o que não é o problema pro brabo, que ativa a habilidade Noite Mortal, escuridão absoluta. Com isso, eles não devem ser capazes de ver nada, e quem tá aproveitando é o Protinha, que passa meia dúzia de golems sem derramar uma gotinha de suor. Mas sem notar, ele acaba ficando na mira do guardião da flecha, que atira uma saraivada de flechas de fogo gelo. Ele desvia por pouco e agora sim começa a descer o suor. A sequência não para, complicando a vida no nosso chat. Sem opção, ele acelera, desaparecendo de um lugar e do nada aparecendo em todos. O guardião puxa uma sequência que passa do lado da orelha do Prota. Peraí, calma aí, na verdade bateu as botas do garoto. Ah, seu espertinho. Na real tinha acertado uma de suas ilusões quando ele acelerou daquela vez. Chegando próximo do chão, ele percebe que deu ruim, quando começa a se formar um círculo mágico embaixo dele. Sem conseguir desviar, ele é pego e fica aprisionado naquela habilidade. O guardião aproveita a oportunidade e vem com uma clava pra dar um fim na lenda. O brabo ativa o poder do protagonismo e olha revoltado pro guardião, usando a habilidade Luar da Destruição, passando igual manteiga aquele pilar junto do guardião. Ele fica aliviado e tem certeza que se essa acerta não sobraria nada do menino. Já de saco cheio, ele acha que isso nunca vai acabar se apenas ficar reagindo aos ataques dos golems. Então vai acabar com isso bem rápido. De frente para as flechas e as conjurações, ele bate o pé no chão e ativa novamente o Luar da Destruição. Ele fica com o zoinho do capiroto e na sequência ativa o Luar de Sangue e passa um torão na sala toda, fazendo cair pedaços dos golems. Ele pousa bem tranquilo e agradece que tudo tenha acabado, andando em direção àquela sala, já querendo saber o que os guardiões estavam guardando dentro dela. Já lá dentro não parece ter nada de especial, até ele notar que se parece muito com um templo. Tudo leva ele a subir as escadas e ficar em cima da plataforma. Com ele posicionado em cima, ela começa a brilhar. Sorrindo, ele sente que finalmente terminou esse jogo. Mas a gente sabe, né? Se fosse tão fácil assim, os próximos 52 capítulos seriam fillers, né, meus manos? Então aparece a janela do sistema. Entrada da sala do boss. Requisitos de entrada 1 de 5 para poder abrir a sala. São necessários no mínimo 5 jogadores. Foi confirmado que o jogador se aproximou da sala do boss. E como não atende os requisitos, o jogador morrerá depois de 5 segundos. Ele se desespera cercado por barreiras de luz e a contagem descendo de 5, 4, 3, 2, 1. Ô louco, rapaziada, ele foi de F mesmo. É isso, deixa o like aí, tamo junto. Tava enganando. O Prota ativa o requisito da runa de reversão temporal, fazendo ele voltar no tempo antes da primeira rodada. O uso da runa chega a 100 de 100. Com isso, ele gasta todos os usos de runa e ela será automaticamente destruída após a 100ª regressão. É fim de ano na frente do templo e uma multidão se junta. O Prota nota que volta para o mesmo lugar de antes, odiando o fato de ter que refazer tudo pela 100ª vez. Com as mãos trêmulas, ele volta exatamente minutos antes do jogo começar. Ele imagina que mesmo tendo chegado à 20ª rodada, se pudesse, ele pararia o tempo agora para não precisar reviver tudo de novo. Ele toma um fôlego e aceita que pelo menos essa é a última tentativa, e vai fazer de tudo para ver o que espera ele na última sala. Agora ele sabe que precisa levar pelo menos 4 pessoas com ele para o 20º andar. Olhando em volta, ele se pergunta quem seria a melhor escolha. Então é mostrado alguns minutos antes, com alguns garotos comemorando os 18 anos. O carecoso jovem CLT diz que vai virar um motoboy depois de se formar, e se vira perguntando pro Youngmin o que ele vai fazer depois de se formar. E o sonho do bom moço é justamente virar um gangster. Esse vai virar saudades rapidinho. Os amigos
amigos ficam em choque e falam que ele pode acabar indo de base se cometer um erro. Sem ligar pra nada, ele diz que só se vive uma vez e vai viver como ele quiser. Ouvindo isso, os amigos acham ele um maluco psicopata e já planejam cortar laços com ele assim que pegarem o diploma. Mudando de assunto, ele quer saber o que vai acontecer com o garoto de tarefas dele, que claro, né, tinha que ser o Protinha. O maldito diz que não vai deixar ele em paz só porque se graduou. Os garotos se sentem mal pelo Prota e aposta que ele estava pensando que estaria livre quando se formasse. Mas então ele decide que vai brincar com o Prota até ele não poder brincar mais. Ô desgraça, Prota, acaba com essa sobrancelha. Que maluco da miséria. Então ele nota o Prota do lado deles. O Young-min fica todo feliz, mas a expressão muda, percebendo que agora ele não tem mais a aura de antes. As veias começam a saltar quando o Prota fica encarando eles, mas o cabeça quadrada fala pra ele pegar leve, já que é ano novo. Ele até aceita deixando essa passar. Então depois dos fogos, o pessoal se reúne comemorando que agora podem ser presos. Quando do céu uma voz ecoa: humanos são engraçados. Eles estão celebrando o ano novo sem saber o problema em que estão. O pessoal fica encarando sem saber de onde veio a voz. Quando desce um anjo do céu falando: esses seres completamente ignorantes e medrosos. É como assistir macacos em jaulas. O pessoal não sabe se é mesmo anjo ou um evento de holograma. Alguns acham que pode ser real e outros só conseguem ficar admirando a sua imagem. Mas o reencarnado sabe de tudo e tinha certeza que ela apareceria. E pensa que ela é desagradável mesmo depois de 99 vezes. Então ela solta uma risadinha chamando todos de humanos inúteis. E que é óbvio que todos estão fascinados pela sua beleza. Os avisando para não terem ideias erradas. Dizendo que não tem intenção de se envolver com vermes como eles. E tesover, rapaziada. As novas não quer, as velhas não quer, as anjas também não. Ai, eu tô morrendo. Ela nota que com todas essas reações, quer dizer que todos são capazes de ouvir a sua voz. Quando do nada o tiozinho aparece querendo saber qual que é a dela. E a desse cosplay de anjo, esculachando a maldita, chamando ela de papel higiênico voador. O Prota pensa que é uma pena. Então de boazinha, ela se transforma e explode a cabeça do cara. Rest in peace, meu amigo. F no chat. O pessoal em volta começa a entrar em pânico e tenta se afastar do corpo do velho. Ainda assustados, a anja diz que humanos inferiores não devem falar com um ser superior como ela de tal maneira, mandando não a questionarem e muito menos não pensarem que estão no mesmo nível que ela, a menos que queiram ter a cabeça explodida. Do céu ela começa a explicar e avisa que a partir de agora vai começar um jogo. No primeiro dia de cada mês, por 20 rodadas, humanos serão espiritualmente transportados para uma nova dimensão. E lá todos terão que completar missões que serão entregues. Se completarem, vão poder voltar à realidade com uma recompensa. E é bom lembrar que mesmo que alguns completem, ainda assim uma parte precisa ir de comes e bebes. E diz que apenas metade dos participantes, em ordem de conclusão, serão poupados. Mas pede para não se preocupar, que não vai levar todos eles, e sim apenas os humanos de 15 a 29 anos, de todo o planeta Terra. Eita rapaziada, lascou pro pai. Quem também vai de Battle Royale digita eu aí. A terceira idade comemora na hora, enquanto a molecada fica furiosa que eles ainda vão ter que participar, enquanto eles comem e bebem por aqui. A anja faz uma conta e diz que 1 bilhão e 800 milhões de pobres coitados. E agora, como já foi feita a explicação, é hora de começar os jogos. Ela fala que esse é um espaço onde ninguém consegue se ver. Isso é para que eles criem o personagem antes de jogarem. E avisa para terem cuidado, pois só poderão fazer isso uma vez. Então depois da customização, o Prota coloca o nome de Ceifador Negro. De cara com um campo vasto, a alma do Prota é transmigrada. E o brabo tá na estileira, viu? Ele pensa que com essa agora é a 100ª vez que está usando essa aparência, a ponto de sentir que esse parece mais seu corpo de verdade do que o outro. Logo depois do Prota, o bonde todo chega. Ele olha em volta e mais uma vez todos só pensaram em parecer mais bonitos. Mas quem tem um mínimo de raciocínio nem pensaria em fazer isso. Esse outro mundo é um lugar de sobrevivência do mais apto. Se for muito atraente, é mais provável que se torne um alvo. E se morrer nesse outro mundo, também morrerá no mundo real. O Prota acha hilário que todas as vezes um Young-min faz um cara bombadão. É, eu também faria. É aí que a anja volta e avisa que nesse lugar tem 1 milhão e 800 mil. E esses devem ser todos que estavam em Seul. O cabeçudo fala que nesse lugar não parece ter tantas pessoas assim, como esperado de humanos inferiores. Vocês pensaram que esse seria o único espaço? Tem centenas de campos como esse com centenas de anjos em cada uma. Mas ela muda o tom e começa uma explicação. Em primeiro, pense em suas cabeças. Janela de status. Então agora eu sei o nome do brabo. Hyun-min. De rank iniciante e sem classe. Sem títulos e com atributos no básico. Sem habilidade, sem runas e sem bônus. A anja fala que agora os jogos irão começar. Se eles sobreviverem até o fim, concluírem a 20ª rodada, não apenas estarão livres dos jogos de sobrevivência, mas também será concedido um desejo. E por fim, a anja manda abrirem seus inventários e apreciar
apreciarem o presente que ela deixou pra eles. O Youngmin, na surpresa, mete a mão na tela e consegue tirar um fragmento de runa. A Anja volta com as explicações falando que esse fragmento de runa é um item de uso único, que só pode ser usado no nível 1. E independente do que ganharem, precisam se contentar com o resultado. Agora que a impressão de runa está feita, é hora de realmente começar o show. Ela estala os dedos e a missão é ativada. Rodada 1. Derrote 100 goblins. Na região do Protinha tem 10.000 participantes e só vai poder passar metade. Os malditos já começam a aparecer. A Anja fala pra eles não se animarem tanto, porque nem todos os goblins foram invocados ainda. É aí que a água bate na bunda e o pessoal começa a cair na real. São 10.000 humanos contra 50.000 goblins. Lutem até a morte. Eles ficam travados no mesmo lugar, até o brabo passar na frente de todo mundo. Eles não conseguem acreditar que esse cara está indo na direção dos monstros tão despreocupado. Mas é uma olhada e o prota dá uma plástica pro primeiro da fila. Na porrada, o Goblin derruba sua faca, e o mãozinha leve não perde tempo. Ele vai precisar se esforçar ao máximo, e tudo isso pra chamar a atenção daquela anja. Mais Goblins vão em sua direção, e alguns cortes e ele para todo o Shed atrás deles. De fundo, todos acham o prota diferenciado, pensando que talvez ele seja do exército ou algo do tipo, achando até que o nome dele é muito irado. Os Goblins são os monstros mais fracos dos jogos, né? Então se a gente se esforçar dá pra conseguir. Não deve ser tão problemático, então vai dar tudo certo. Ele nem termina de falar quando um Goblin segurando uma adaga salta em cima dele. E aí vem o choque de realidade. Mas o ceifador negro fica só observando e pensa que esse pandemônio, essa situação é justamente para que ninguém entenda nada errado. Tem apenas uma coisa que irão pensar agora, que é sobreviver. Seus instintos de sobrevivência irão dominar suas mentes, e eles serão apenas capazes de correr. Ele lembra que na sua primeira vez também escolheu essa opção, e só na segunda percebeu que não tinha lógica correr. A garota tenta fugir e dá de cara na parede invisível, sem entender nada do que tá acontecendo. E ele volta a filosofar que para essas pessoas modernas, que nunca mataram nem sequer um animal pequeno, vai ser difícil acabar com esses goblins. Mas para sobreviver nesse jogo, você deve superar tudo isso. E nesse tempo, a Anja se diverte com essa guerra, ao mesmo tempo que fica desapontada. Mesmo que tenham tamanhos de crianças, é tudo isso que os humanos conseguem fazer? No entanto, ela fica na dúvida de quem é aquela lenda. Ela abre a janela de status dele e fica furiosa com esse sistema escondendo as informações do jogo. E exceto pelo progresso da missão, não dá pra ver mais nada. Mas volta a pensar que mesmo ferindo o orgulho de um ser superior por precisar guiar humanos, até que aos poucos ela tá começando a gostar de ver pessoas como ele. O monstro passa mais um Goblin e recebe 4 de experiência, 10 de ouro e sobe de nível. Com a conclusão da missão estando em 75 de 100. Uma faca voa em sua direção e ele consegue desviar. É quando olha pra trás e uma galera tá correndo atrás dele, derrotando cada um bem tranquilinho. Dá uma rodopiada na faca e passa lambida em mais outro. O brabo fica esperando os ataques, mas eles começam a recuar. Então aproveita esse momento pra respirar um pouco e checar a janela de status. A cada nível a pessoa ganha 2 pontos pra dividir. O prota coloca tudo em agilidade, chegando a 9 pontos. Além de aumentar a chance de esquiva, a agilidade também aumenta a velocidade de movimento e ataque. Ele sabe que a agilidade é o mais importante no início, e com essa velocidade de progressão ele deve ter conseguido a atenção do anjo. Agora só precisando terminar a missão. Ele arremessa a daga no Goblin e chama eles pra porradaria. O feioso vira no ódio, mas teve nem chance. Cara, eu tô começando a ficar com pena desses bichos, viu? Acabei de lembrar de Goblin Slayer, tô com mais pena não, acaba com todo mundo, protinha. Com isso, finalmente completa a missão, e é cercado por uma barreira de luz. O motivo de ter matado os Goblins como um louco não foi apenas pra conseguir a atenção do anjo, mas justamente pra conseguir o primeiro lugar em tudo. Ter o primeiro lugar na região e também em todas as regiões é muito vantajoso. Só de ficar no top 3 dá pra ganhar ótimas recompensas. Uma delas ele recebe um bilhete de escolha de arma rara de baixo nível e um baú de seleção de recompensa especial. Todo ligeiro ele fala que com base na performance dentro da região e em todas as regiões, isso vai garantir uma recompensa incrível pra ele. Pra começar, ele vai usar o bilhete de armas, podendo selecionar uma das armas raras listadas. O que ele escolhe é um punhal pequeno, já jogando a arma dos Goblins fora. E em relação à sua segunda recompensa, ele decide que vai esperar pra usar o baú. Nesse tempo, ele abre a janela de status e acha que o título que conseguiu como jogador de última viagem é algo que ele não teve nas suas últimas 99 tentativas. Na sequência, usa o fragmento de runa, obtendo a runa de reversão temporal, sendo gravado no corpo dele automaticamente. Mas como os vestígios da runa já estão presentes na alma do jogador, a gravação falha. Ele sabia que isso ia acontecer. Se fosse possível gravar novamente, ele poderia voltar mais 100 vezes. O sistema avisa que com esses vestígios, ele foi identificado como um viajante do tempo que realizou 100 viagens, obtendo o título de última viagem. No jogo, os títulos são conceitos que estão acima de runas. São muito mais poderosos do que as runas, e também muito mais difíceis de se conseguir. Ao morrer, ele permanece no local por um minuto em forma espiritual, e quando desejar, pode renascer com 100% da vida, mas só pode ser usado uma única vez, e vai desaparecer após isso. Ressurreição é algo exclusivo de sacerdotes, e até essa habilidade possui um limite de 30% de recuperação. Sorrindo, ele sabe que conseguiu algo incrível.
Nada bobo, ele coloca o título como privado, pra usar tipo uma carta na manga caso precise. Já deve estar na hora dos outros terminarem a missão também, ficando curioso com o progresso do Youngmin. E nota que ele vai conseguir sobreviver tranquilo. Quem diria que isso ficaria tão chato? Vocês humanos são lamentáveis, perdendo tão fácil assim. Acho que 50 mil foi demais. Erro meu. Mas sem arrependimento nenhum, ela quer deixar isso mais divertido, colocando em pânico os poucos que sobraram e desaparecendo com a alma dos que perderam. Do céu, ela invoca mais goblins que partem em fúria pra cima deles. Uma recarga de 50 mil. Tenho certeza que agora tem mais do que o suficiente pra vocês se divertirem. Mesmo desesperados, a única opção que eles têm é lutar. E o placar chega no total de 1000 pessoas que completaram a missão. O Youngmin, sujo do jeito que é, usa os participantes como escudo, enquanto o ceifador negro fica relaxado esperando todos completarem. E mesmo aqueles que completaram se sentem um lixo por não conseguir ajudar seus amigos. Com mais da metade tendo terminado, a Anja ri de satisfação. E o Prota fica só observando aquela nojenta. Chegando ao limite de pessoas que poderiam completar, a Anja lembra a eles que metade poderia passar. E agora que terminaram, os outros terão que deixar de existir. Começando a desaparecer, um deles pede pra esperar e fala que faltava apenas mais um pra ele completar. Mas essa Anja tá poucas e ignora cada um deles. Pra que esses olhares sombrios? Vocês não deveriam estar felizes que estão vivos e completaram a missão? Bom, tanto faz. Agora vocês podem retornar. Parabéns por passarem pela primeira rodada e espero que se esforcem mais na próxima vez. Mas antes de todo mundo sair, ela mostra os placares de toda a região, com o Ceifador Negro em primeiro com 10 minutos, Idiotas Estúpidos em segundo com 16 e Demônio Celestial em terceiro com 17 minutos. Agora na região do Protinha, ele continua em primeiro com 10 minutos, o cara com o nome A Vida é um Documentário conseguiu em 23 e o Dragão Negro na minha mão direita fez em 24 minutos. E como o Ceifador Negro está ranqueado em primeiro na região atual e em todas as regiões, ele recebe a recompensa de rank, um bilhete, um baú e mais 1000 de ouro pela conclusão, podendo usar esse ouro na loja do sistema que fica disponível no nível 10. A Anja parece satisfeita que o top rank de todas as regiões veio logo da área dela. Ceifador Negro, não é? Me responda uma pergunta. Você conseguiu alguma runa especial ou algo do tipo? Claramente agoniada, porque não consegue ver o sistema do brabo. E o Prota vem provocando. Tá conseguindo ver não? Tá ruim de vista, hein? Da próxima vez eu venho com um punhado de cenoura pra dar um jeito nessa sua cegueira. Desconcertada, ela fala que consegue ver sim. Não tem como um anjo não ser capaz de ver informações de um jogador. Senhorita Anjo, posso fazer um pedido? Que pedido? Então, sabe como é? É que essa recompensa de primeiro lugar é um pouco ruinzinha, não acha não? O pessoal em volta pensa que agora já era. Ele vai morrer. A Anja nem acredita no que tá ouvindo. Primeiro lugar em tudo e tal. Joga uma gradinha aí pra mim. Ah, seu maldito, o que é que você tá pensando? O primeiro lugar subiu pra cabeça desse cara, foi? Ser sincero, gostei muito não. Muito ruim. Então abre essa mãozinha aí, me dá algo melhor. Os dois ficam se encarando nesse silêncio constrangedor. Esse pedaço de merda humano realmente ousou me pedir alguma coisa? Eu até tava planejando ficar de olho nele, já que parecia interessante. Mas ele passou dos limites. Só porque matou uns goblinzinhos tá se achando demais. Ela estica a mão pra explodir a cabeça dele, mas recua e lembra que já usou a habilidade de uso único em alguém. Porém, mesmo sem isso, ela pensa que não importa e que ainda consegue matar ele. Ah, não acredito. Tenho certeza que ele vai dar um jeito de matar o anjo, roubar o sistema dela e baixar o máximo de hack pro sistema dele. Você quer uma recompensa melhor, certo? Eu normalmente iria ignorar um pedido desses, mas vou pensar sobre isso. Chamando ele pra conversar em privado e pedindo pra que todos os outros esperem até eles voltarem. O pessoal nem acredita que ela vai mesmo dar uma recompensa depois dele barganhar desse jeito. O pessoal começa a querer fazer o mesmo, mas o outro manda ele baixar a bola e acha que ele só conseguiu isso porque é um rank 1. Passando no meio deles, o Protinha nota o Youngmin encarando ele, então encara de volta, deixando o cara sem entender nada. A gente também, né? Que foi isso? Ele deve estar com pensamentos de mamância, só pode. Já dentro da floresta, a Anja pergunta o porquê dele estar tão distante dela, mandando ele chegar mais perto. Esses humanos de merda, todos eles só ouvem se você aumentar o tom de voz pelo visto. Pra uma raça que nem sabe ouvir, eles são muito gananciosos. Não tem como os anjos mudarem algo que o sistema designou pra ele. E mesmo se ela pudesse, nunca faria isso pra alguém como ele. Errei, rapaziada. Tentei chutar o que iria acontecer e não aconteceu nada do que eu pensei. Ela faz uma cara assustadora, falando que ele deveria ter aceitado o que recebeu. E agora vai mostrar o que acontece com insetos gananciosos. Assim que passarem daquela pedra, vai acabar com ele. Ela acha que tem uma grande chance de dar errado se matar ele sem a habilidade de uso único. E é possível que os jogadores se revoltem se ela voltar sem o rank 1. Mas pode inventar qualquer desculpa depois, então tanto faz. Esse humano estúpido e ingrato. Nada disso teria acontecido se tivesse ficado caladinho. Agora você cria uma recompensa, certo? Me diga o que deseja. É aí que vem uma bolacha na cara dela, jogando pra longe sem entender nada do que aconteceu. O Prota debochando dela ali no chão. E a Anja, quando tenta se levantar, não acredita que tá vendo o próprio sangue. E pior, que realmente levou um soco de um humano. Seu humano desgraçado. Mas quando percebe, não tem ninguém ali. Porque
que ele já tá nas costas e agarra sua asa. Ela só tem tempo de olhar pra trás e ver ele arrancando fora com as próprias mãos. Ela grita de dor, mas ele só manda ela parar de ser uma bebezona e em seguida pisa no seu ombro e puxa a última que sobrou arrancando fora mais uma vez. E avisando que agora ela não tem como correr mais. Então, dói, não é? É claro que dói. Um momento atrás teria sido você a fazer essa mesma pergunta tão óbvia. E ainda soltaria uma risadinha de merda, tipo kikiki. Por acaso ficou maluco? Do que você tá falando? Ele pega uma das asas e mostra que embaixo dela tinha uma arma. E fala que já sabia que ela tentaria matar ele com essa adaga. E como ele já sabia de tudo, ela não precisa disfarçar. E pode dizer só de olhar pra sua cara. Abriel. Ela fica ali sem entender como um mero humano sabe o seu nome. Mas sem coração ele começa a puxar a adaga rara do inventário. O que você tá fazendo? Por que está sacando uma arma do nada? Você não acha óbvio, Abriel? Ela manda ele se controlar ou vai explodir a cabeça dele com um estalar de dedos. Mas ele fala que ela não tem mais a capacidade de matar, o que a deixa furiosa. E avisando que ele não vai sair impune. E que os seus amigos definitivamente não vão ficar parados. Amigos meu ovo, todos os anjos são egoístas que não se preocupam com os problemas dos outros. Quer você morra ou não, duvido que eles se importem. Já chega disso, eu vou acabar com você. Ela pede pra ele parar porque ele não vai ganhar nada fazendo isso. Mas ele diz que vai sim, mesmo que ela não saiba ainda. Se você me matar, vai se arrepender e nunca vai conseguir voltar pra casa. Mas o brabo sabe que o sistema vai retorná-lo automaticamente assim que o povoamento terminar. O que deixa a Anja sem chão e sem saber como ele sabe de tudo isso. Ainda tentando barganhar, diz que vai dar qualquer informação que ele quiser, pedindo só uma chance. Mas não vai ser necessário. E se precisasse de informação, teria torturado ela até descobrir tudo o que precisa. Já sabendo o ecossistema da espécie dos anjos, seu propósito e também o fato de que eles não passam de peças de xadrez fazendo o papel de um guia. Ela tenta falar alguma coisa, mas é atingida no peito e atravessando. O sistema avisa que o anjo foi derrotado, e foi confirmado a primeira derrota de um anjo, assim sendo concedido o título Primeiro Matador de Anjos, recebendo o sangue de um anjo e uma runa pela primeira vitória contra os anjos. E como esperado dessa vez, ele continua sendo o primeiro. A runa foi gravada automaticamente no corpo do jogador. As recompensas são dadas ao jogador que matar um anjo primeiro, recebendo o buff desse título que dobra os efeitos ao enfrentar seres sagrados. O Prota ficou sabendo desse título na sua 13ª tentativa, quando se vingou de um deles. E agora toda vez que um alvo é morto, todos os atributos aumentam em 1%, com um máximo de 100% que permanece até o fim da rodada. E sabe que se os anjos descobrirem que ele já conseguiu uma segunda runa, ficariam chocados. Mas o grande motivo por ter feito tudo isso é justamente esse sangue de anjo, que tem um efeito de mudança de classe, que só pode ser usado no nível 10 ou acima, sendo oferecido apenas aos primeiros a derrotar um anjo, ganhando o direito de trocar de classe para o inimigo natural deles, um ceifador. É explicado que os jogadores podem obter uma classe a partir do nível 10, e há um total de 30 classes diferentes, e para trocar de classe é bem simples. Precisa de um item de troca de classe que é normalmente adquirido através da caça ou cumprimento de condições simples, mas também existem exceções, que são as mudanças para classes únicas. Elas são dadas apenas a um único jogador que obtém sob circunstâncias especiais. E é claro que essas classes estão em um patamar completamente diferente das classes normais. Dito isso, a primeira rodada ainda não terminou, então ele vai usar a recompensa por ter ficado em primeiro em todas as regiões, podendo escolher um buff de 3 vezes o XP para a próxima rodada, 2.000 de ouro ou informações da próxima rodada. Ele pensa que o mais importante agora é chegar rápido no nível 10 e mudar de classe, então vai escolher a primeira opção, e como essa é a última tentativa, não vai ter mais volta. Ele precisa ficar mais forte a qualquer meio necessário, então finalmente termina a primeira rodada com apenas 900 milhões de sobreviventes. De volta ao mundo real, o dia começa a amanhecer com todos os jogadores desacordados no chão, se perguntando se aquilo foi mesmo real. Ele nota que o tempo que passou ali foi igual ao que passou em seu sonho. As pessoas começam a se levantar do chão e o Yong-min e companhia ficam ali discutindo o fato de todo mundo ter desmaiado junto com eles, falando que também tiveram um sonho bizarro, e o Yong-min confirma que teve o mesmo sonho que eles. Quando olha pra trás, começa a sentir que tudo que rolou pode mesmo ser real. O amigo fala que nesse caso, então no próximo mês eles vão precisar voltar pra aquele lugar. No meio da conversa tem um pessoal que não tá acordando. Ele dá uma sacudida no amigo que tá caído ali e como não reage, ele leva a mão pra sentir a respiração, mas se tremendo percebe que não tá respirando e também não tem pulso. O Yong-min diz que então ele morreu e ficam perplexos que talvez ele não tenha conseguido passar da primeira rodada. E finalmente a ficha cai e agora sabem que todos os que ainda não acordaram estão na verdade mortos e só metade sobreviveu, deixando eles em choque, pensando que todas as rodadas serão desse mesmo jeito. Com uma cara de maluco, ele acha isso uma loucura. Então não importa se nasceram em berço de ouro ou não, todos vão ser tratados igual e não existe mais esse papo de vida injusta. Ele manda eles irem com calma e diz que precisam sobreviver agora, então pede pra não ficarem malucos. Mas o amigo acha isso injusto. Imagina só, acabar morrendo sem nem ter a chance de aproveitar a vida. Mas o Yong-min
Min diz que é só sobreviver, sem falar que todos estão presos nessa situação, então não tem nada de injusto, deixando os dois imaginando que são amigos de um maluco. O careca fala que o Yong-min foi um valentão a vida toda, então obviamente não sente que vai estar perdendo alguma coisa mesmo que morra, e fala que diferente dele, ele sim ainda tem muitas coisas que querem fazer. O Yong-min começa a procurar alguém, e diz que não consegue achar o Ryu-min, querendo saber pra onde ele foi, e tem certeza que tinha visto ele saindo pra algum lugar antes de desmaiar, e acha que talvez ele não tenha conseguido nem passar da primeira rodada. E a cena, pensando que talvez faz sentido, ele era um fracote, então já deve ter morrido. É nesse momento que uma coisa chama sua atenção, e percebe que tem um cara usando ombreiras, e acha isso bem estranho, até se tocar, chamando a janela de atributos, que aparece gigantona na frente dele. Os amigos pensam a mesma coisa, e o Yong-min quer saber por que eles estão olhando pro nada, e diz que tá olhando a sua janela de atributos, ué. Encarando, ele não consegue ver a janela de outras pessoas. Então Yong-min pega uma pedra e esmaga, fazendo virar pó, e olha com um olhar de maluco, achando isso perfeito. Depois de um tempo, esse acontecimento passa na TV, e a notícia de que ao sino de Ano Novo, quando a contagem chegou a zero, mais de 10 mil civis perderam a consciência simultaneamente, mostrando a gravação daquela noite, onde havia uma mulher vestida de anjo acima do sino de Ano Novo. E não muito tempo depois, uma explosão aconteceu quando um civil apontou para ela, e em outro momento, quando ela ergueu as suas mãos, fez com que mais de 10 mil pessoas colapsassem no local. De acordo com a polícia, a maioria dos que colapsaram tinha entre 15 a 29 anos, e foi confirmado que esse evento aconteceu ao redor do mundo todo. Olhando as notícias, o prota diz que esse é só o começo, e quando os artigos sobre as mortes crescerem cada vez mais, vão perceber que o problema real está em outro lugar, sendo estampado na cara deles. Essas habilidades dos jogadores que estão sendo transferidas para a realidade, por agora não tem ninguém com atributos muito altos, mas conforme os níveis dos jogadores forem aumentando, eles se tornarão entidades incontestáveis. Não importa que tipo de poder militar seja usado, as novas armas humanas incontroláveis não irão cair. O Ryu-min não tem a intenção de ficar assistindo o mundo entrar em caos, e se deixar as coisas como estão, o mundo vai acabar antes mesmo da 20ª rodada. Então ele precisa controlar os jogadores, mostrando um poder avassalador, e para isso, vai usar todos os métodos e tentativas de sua vida passada. Ele diz que tem algumas pessoas com potencial em mente, e já pensou em como vai recrutá-los, porém, ainda não é hora de agir. Cara, que arte linda, o artista tá dando a vida pra desenhar isso aqui, tá? O Ryu-min diz que nesse momento tem algo mais importante que precisa fazer. Ele desce as escadas e abre a porta. Já lá dentro tem alguém dormindo. O prota tá vendo que ele comeu lamen como jantar de novo. O prota entra pela porta e olha ele deitado. E quando percebe, tá sorrindo, pensando que agora ele consegue dormir mesmo que o irmão mais velho não esteja em casa. E fica observando ele cheio de machucados, lembrando que sua família era normal. Mas depois que seus pais morreram em um acidente de trânsito, várias coisas mudaram. Uma delas foi que ele se tornou o guardião do On. O prota continua olhando o curativo que tá saindo e cola de volta. E encarando, ele se levanta e sai pra ligar a luz da casa. Se vira e manda o irmão acordar, que já é de manhã. Todo babão fala que ainda é 6 da manhã, mas nem aí. O protinha puxa o cobertor dele e fala que ele não tem tempo pra dormir, e vai explicar depois. Então é pra ele se vestir que eles estão saindo. O irmão pergunta pra onde, mas ele fala bem sério: escute o seu irmão, agora não é hora de dormir ou relaxar, o mundo tá um caos. Se vestindo, ele diz que o Ryu-min só foi assistir a cerimônia de Ano Novo, então o que aconteceu? Então logo em seguida, eles estão do lado de fora e caminham sem falar uma única palavra. O Won fica imaginando que ele parece muito sério, querendo saber o que aconteceu. Won, você não tem ideia do que tá acontecendo no mundo agora, não é? Por que tá me dizendo isso? Você tá me assustando. O que aconteceu enquanto eu dormia? O prota manda ele checar as top notícias do país. Abrindo o celular, ele se depara com uma notícia de que um anjo sequestrou civis para outro mundo. Pra ser mais preciso, apenas suas almas foram levadas. Ele pensa que se isso é verdade, então o irmão também foi levado. O prota confirma e diz que depois de caçar 100 monstros chamados Goblins, foi capaz de voltar. Ele chega perto do Ryu-min querendo saber se ele tá machucado em algum lugar, mas manda ele não se preocupar. Como posso não me preocupar? Então, isso é família, não é? O único que tem agora é você, Ryu. É claro, eu sei. Pra proteger o vazio que o papai e a mamãe deixaram, você precisou se tornar a pessoa mais mentalmente poderosa que eu já vi. Mas ter uma mente forte e matar 100 monstros são coisas totalmente diferentes. Então, mesmo que não pareça, ele deve estar sofrendo enquanto esconde de mim. O prota corta esse clima, falando que sabe o que ele tá pensando, e diz que lá dentro eles tinham um sistema como nos jogos. Então, graças a isso, ele é muito forte agora. Se vira e avisa que depois de ver como ele vai agir, não vai mais ter esses pensamentos de agora. O Won não tá entendendo nada, mas o prota só manda ele continuar seguindo. Eu não quero. Até que me diga onde estamos indo, eu não vou dar mais um único passo. Então, por favor, me fala. O prota volta a olhar as feridas dele e diz: Bang Taegil, vamos para o esconderijo do líder dos delinquentes da sua torre. Eita, que vai ter soco na boca, rapaz. Ele quer saber como ele sabe de tudo aquilo e desde quando. O prota responde que não teria como ele não saber, mas logo volta e pensa, pedindo desculpas. O Won, pra ser honesto,
errado. Eu não sabia. Descobri a verdade algumas horas depois da minha primeira vez. Nas lembranças do Yumin, enquanto seu irmão dormia, o Won avisou que ia sair por um tempo. Meu irmão saiu de casa naquele dia e em algum momento ele foi... Então a cena mostra uma mão tentando alcançar o celular e logo corta. E do outro lado, o prota atende uma ligação. A voz quer saber se ele é o guardião estudante Yumin, pedindo para comparecer ao hospital agora mesmo. Ele se veste às pressas, mas algumas horas depois, já em casa, ele tá devastado. Seu irmão voltou cego após ser espancado pelo Bang Tae-gil. Tudo por culpa da sua própria tolice e fraqueza. Ele não foi capaz de proteger o irmão e sente muito por isso e jura que a partir de agora, ninguém vai encostar um dedo nele de novo. Em um galpão fechado, um garoto é chutado com força, voando em direção a outros dois. Esses caras querem mesmo morrer. Eu avisei, cada um tinha que trazer R$800. E aí, não vai responder? Tá me ignorando agora, é? Com raiva ele volta a pisar no garoto. E quem assiste a cena acha aquilo cruel demais. Bando de desgraçados. Eu ia comprar uma moto hoje com esse dinheiro, seus inúteis. Ele chega no pessoal que tava de canto e pergunta se tem algum lugar que dá pra conseguir dinheiro fácil. Eles ficam ali pensando em algo e lembra que tem aquele cara que é usado como transporte deles, aquele alto de cabelo preto. Ele fala que já tava pensando em chamar aquele cara de qualquer forma pra espancá-lo em comemoração ao ano novo. Ficam os dois de fundo querendo pegar todo o dinheiro dele, mas o Bang se vira e acha que o Won não tem nem sequer uma moeda. É como se fosse praticamente um mendigo, e não importa o quanto eles o espanquem, nunca conseguirão tirar R$1 desse cara, sem falar da casa acabada que ele mora, um garoto sem pais e que vive com um irmão. Mas ele acaba ficando em silêncio, porque o brabo, a lenda, o herói da noite chegou, e cheio de pose, tá? Falando no diabo, não o diabo, mas uma cadelinha, e grita chamando o Won, que fica ali pedindo desculpas. Ele percebe o prota do lado e pergunta pro Won quem é o merdinha que ele trouxe hoje, e por que os dois estão justamente ali. Ele fica tentando falar, mas é interrompido pelo prota que já vai se apresentando como o irmão mais velho do Won. Irmão mais velho? Eu não te disse pra ficar de boca fechada? É hoje que termino com a linhagem de uma quase família. O Bang chama a gangue, e sem falar nada já se prepara indo pra cima deles. Ei, Won, seu irmão é bom de briga? Quer tentar dar um soco, baixinho? Se é assim fácil, ele aceita. E é só uma que desfigura o cara, arremessando ele contra o chão. Vendo que a coisa ficou feia, o outro parte pra cima do Hyumin, mas erra o soco e toma um elástico sem nem saber de onde, fazendo ele voar nas ferragens do galpão. Os que sobram tentam alguma coisa pra cima do brabo, mas é uma de direita, outra de esquerda e tá todo mundo no chão. Com um cara de maluco, o Bang percebe que o prota é bom de briga, mas ainda acha ele fraquinho e manda não se achar muito só porque aprendeu um pouquinho de boxe. E chega perto dele avisando que nesse esporte, o físico é o que reina. O prota devolve a resposta querendo saber se o pançudo não viu as notícias, e pelo visto não viu mesmo. Muito bravo, ele parte pra cima do Hyumin, que desvia tranquilo e continua brincando com o Bang como se não fosse nada. É aí que ele nota que tem algo de errado, e não faz sentido ele não conseguir acertar um único soco sequer. O prota volta com o mesmo papo, de que se ele tivesse visto as notícias, não teria sequer pensado em lutar contra um jogador como ele, acertando o maior soco da vida na cara do gordão. E não uma história de pescador. O cara tá de pé. Ele já perdeu a razão de vez, e se joga pra cima do brabo, que desaparece na frente dele e reaparece devolvendo uma bem servida, deixando o Bang em choque. Ele leva a mão na boca e percebe que acabou de perder um dente, entrando no modo berserk, e dá o soco mais torto que podia. O prota agarra o pulso dele e dá uma sequência. Ainda de pé, pensa que tá virando um saco de pancada logo pro irmão do Won. Ele só precisa acertar uma única vez, só umazinha, pedindo por favor pra que isso acerte. Mas olha o pezinho do prota subindo, e acerta na maldade bem na garganta do Bang, fazendo o cara atravessar todo o galpão voando. Jogado no chão, ele fica ali segurando o pescoço e se babando. O prota chama por ele, querendo saber se tá doendo, mas na sua cabeça só consegue pensar que em todas as regressões, ele nunca esqueceu o que sentiu naquele dia. E pra evitar que aquilo se repita, precisa agir assim, enquanto se aproxima do Bang, que pede pra ele não chegar perto, falando pra ele parar. Mas o Hyumin gentilmente segura sua mão e diz que ele não deveria ter mexido com seu irmãozinho. Um som de estalo ecoa pelo galpão, e de onde esse som veio foi justamente dos dedos quebrados do Bang. E agora, sem conseguir se defender, ele pega a outra mão dele e os olhos ficam arregalados, mas é sem perdão. E ele, que se achava tanto, agora grita em desespero, até fazendo os comparsas saírem correndo no mesmo instante. A cena é tão feia que nem um Won, que foi atormentado por aquele cara por tanto tempo, consegue olhar. Bem Shed, o prota manda ele não tocar na sua família de novo. E é bom ele saber o que vai acontecer caso tente. De joelho chorando, ele promete nunca mais tocar no Won. Gostei de ouvir isso. Mas eu preciso fazer isso direito, pra que você não acabe mudando de ideia do nada, sabe? Terminando de destruir a mão do Bang, ecoando um choro que dá pra ouvir do lado de fora. Depois de tudo, eles voltam a caminhar e o Won não sabe como ele fez isso. E desde quando ele sabe usar artes marciais? O prota fala que jogadores também podem usar habilidades na vida real, então mostra pra ele sacando a sua faca rara do inventário. Legal, né? Dá até pra invocar armas desse tipo, deixando o Won ali todo reluzente. Ele pergunta se naquela hora que ele ficou extremamente rápido, desviando de
todos os socos foi uma dessas tais habilidades, o Prota fala que tem 11 de destreza. Então é normal que ele seja rápido, já que um humano tem por volta de 3 pontos. E um profissional com título de melhor do mundo chega no máximo em 10. Ainda mais curioso, o On quer saber o que acontece se ele extrapolar esses números. Mas o Prota dá de ombros, dizendo que não sabe, e que nem chegou nesse ponto ainda. Mas 800 de que ele sabe o que vai acontecer sim, e não planeja revelar que é um regressor. Na primeira vez que ele contou, houve um momento em que o On foi raptado por outro jogador, e mesmo que ele o tenha resgatado em segurança, é melhor não deixar isso acontecer de novo. E já que é assim, ele precisa estar pronto para proteger o seu irmão de qualquer problema futuro. Mas por agora, hora de encher a pança. Ele quer saber se o On tá afim de tomar o café da manhã na loja de conveniência ali perto. Claro que ele quer. Então chegando lá, o On quer saber onde ele vai, porque o miojão tá por esse lado aqui. Mas manda esperar um segundo. Ele saca o cartão e olha toda a economia desde que precisou trabalhar. E tem um total de R$538. O Prota saca tudo e avisa que precisa disso pra uma coisinha. E fala que hoje nada de miojo da turma da Mônica. O regaço vai ser feito de miojão de galinha com a truqueja. O On acha isso tudo bem caro. E é mesmo, viu? Tudo acima de 20 conto. E como dizem os otários, é caro porque é uma experiência única na vida. Tudo burro. O Hyun-min fala que tá de boa, o pai paga, e é pra ele comer o que quiser hoje. Ele até entende, mas fica preocupado se vai conseguir passar um mês se gastarem tudo ali. Então repete pra ele ficar tranquilo, que tá tudo calculado. Então se tá liberado, ele já pega uma barriga de porco com pimenta, se babando dizendo que tava ansioso há muito tempo pra comer isso. O Prota vem falando que um dia vai levar ele pra comer o máximo da culinária. Sem jeito, manda o Prota parar com essa loucura, dizendo que isso agora é mais do que o suficiente. O Hyun-min tá nem aí, e é só esperar pra ver. Vai ter tanta comida que você vai enjoar de tanto comer, irmãozinho. Já de prato pronto, eles começam com um arrozinho, uma carninha no ponto, supimpa no molho, coloca tudo na colher e joga pra dentro. Ele acha uma delícia e agradece o Prota, mas logo se levanta da cadeira e pede pra ele esperar um pouco. Sai andando e depois volta com a mão cheia de bilhetes de loteria. O On nem acredita que ele gastou todo aquele dinheiro pra isso, e fica ali contando quantas ele comprou. O Prota fala que foram 20, e se é assim, então ele gastou R$400 só em bilhetes de loteria, e ainda por cima sem saber se vai ganhar. O Prota só manda ele ficar de olho, e percebe que o que ele tá fazendo é justamente colocar os mesmos números em todas. O Protinha pede pra relaxar um pouco, que esses são os números premiados. Depois de voltarem pra casa, o tempo passa e agora estão acompanhando pra saber se tudo deu certo. O On não para de pensar que agora estão ferrados depois de jogar R$400 no lixo, e acham que teria sido melhor se tivessem comprado comida com todo aquele dinheiro, enquanto o Prota manda ele parar de roer as unhas. É aí que ele nota que os números são os mesmos que o Hyun-min escolheu, ficando cada vez mais sem reação olhando pro celular, e achando tudo isso uma grande loucura, porque eles realmente ficaram em primeiro lugar, e pede um beliscão pra ver se tá sonhando. O Prota manda fazer isso ele mesmo. Então, quer dizer que isso não é um sonho, né? Prefere que seja um sonho? Não, nunca, never, jamais. O Prota pede pra ele não se preocupar, que isso é bem real. E tá falando bem sério. Ele fica de pé gritando que eles ficaram em primeiro lugar, mas o Prota corta o barato dele pedindo pra ficar em silêncio, porque os vizinhos podem escutar, e logo perguntando se ele gostou tanto assim. É claro que sim. Você não tá feliz também, irmão? Ele acena que sim, já lembrando que até que foi legal na primeira vez, mas depois de repetir esse processo tantas vezes, se tornou praticamente um evento anual que precisa ser feito. Eu queria esse problema, Protinha. Sofrer por ganhar dinheiro demais. Ai, meu coração chora só de imaginar de sair do pão com nugget. O Prota sabe que precisa ganhar dinheiro o mais rápido possível depois de cada regressão. Nesse momento já houveram 900 milhões de mortes, e a economia vai ficar uma loucura, sem falar da troca de itens entre os jogadores, que vai ser muito ativa no futuro e que será feita na base do dinheiro. Ainda sem acreditar, fica encarando aqueles 100 primeiros lugares, querendo saber quanto tudo isso vai dar pra eles. O Prota fala que não sabe não, mas depois de um tempo, na entrada do banco, tá o Protinha pensando que coletou os primeiros lugares diversas vezes, então não fica mais nervoso, chegando do lado do recepcionista e dizendo que veio buscar o primeiro lugar da loteria. O cara dá os parabéns, mas fica ali achando ele muito novo pra ter conseguido o primeiro lugar, então quer saber onde ele comprou o bilhete de participação, que responde que foi na QS24, filial Ion. Ele fica surpreso na hora, e lembra que o amigo tava contando que aparentemente 115 bilhetes venceram dessa vez, mas a coisa mais doida foi que 100 deles vieram do mesmo lugar, e sem acreditar que uma pessoa só comprou tantos de uma vez, e avisa que de todo modo, caso alguém apareça da filial Yonhui, é pra chamar o presidente do banco na mesma hora, que essa pessoa será considerado um convidado VIP. O Prota precisa acordar o atendente que travou em pensamentos. Ele pede desculpas, pedindo pra esperar um momento. Um tempo depois, agradecem por ele esperar, e esse é algum presidente do banco, e o Prota se apresenta também. Então você é aquele que ganhou o primeiro lugar?
lugar. Dou meus sinceros parabéns, senhor. O Prota agradece e o Gon pede pra irem pra um lugar mais reservado, levando o Brabo pra uma das salas. Lá dentro são recepcionados por outra atendente. O presidente avisa que esse é um cliente VIP que veio coletar o prêmio, pedindo por favor fazê-lo se sentir confortável. Com esse tal de VIP, ela percebe que o Prota é o cara que ganhou com 100 bilhetes e fala pro Ryumin se sentar e pergunta se ele quer uma bebida, mas diz que está bem e o mais importante é que ele gostaria de receber a recompensa diretamente. Então, se é assim, primeiro vai precisar confirmar os bilhetes. O Prota entrega e ela ainda não consegue acreditar que ele comprou tantos com o mesmo número, imaginando que ele é algum cartomante que consegue ver o futuro. Depois de confirmar que os 100 são verdadeiros, o futuro multimilionário quer saber quanto vai receber, que diz que por volta de 91 milhões de reais. Porém, depois das taxas, ele ficaria com um total de 60,6 milhões de reais. Depois dele coletar as recompensas, agiu de forma rápida e, em primeiro lugar, procurou uma nova casa. E então, mais à noite, abriu uma conta de ações, porque o Bitcoin era esperado subir 500% no próximo mês. A ideia que ele tem é, depois de aumentar o dinheiro com Bitcoin, planeja proximamente investir nas ações. Mas por hoje, estão eles ali em casa. O Won diz que nunca tinha visto uma casa tão grande assim de perto. O Ryumin diz que esse é o melhor lugar que encontrou, que aceitaria uma mudança de forma imediata, sem falar da segurança que é ótima. O Won acha incrível, só entende o porquê dele querer pagar o aluguel, sendo que agora eles têm muito dinheiro e poderiam ter comprado o apartamento. É aí que ele revela que não tem mais dinheiro. E dos 60,6 milhões, ele só tem 4 milhãozinho e o resto colocou tudo em Bitcoin, deixando o Won sem reação e com vontade de morrer. O Protinha chega bem de cantinho e fala que sabe o que tá fazendo e nunca teria feito isso por impulso. E caso dê errado, ele sempre pode conseguir mais dinheiro com a loteria. Afinal, ele viu os próximos 4 números de outra loteria nos seus sonhos. E o Won fica ali acreditando nessa baboseira. Sacudindo o Prota, ele quer saber se ainda lembra dos números, pedindo pra não esquecer, não importa o que aconteça. Mas não tem como esquecer. Ele fez isso incontáveis vezes. E de toda forma, chama o Won pra comer alguma coisa e depois se preparar pra sair. Ele quer saber pra onde, e o Prota diz que é óbvio. Eles vão se mudar hoje pra casa nova. Em outro lugar, o Yonmin tá dando vários socos na parede e acha que foi uma coisa boa ter colocado todos os pontos em força. Além do mais, ele até mesmo conseguiu a runa de poder, que dobra todos os status de força. E isso foi muita sorte vindo de uma runa aleatória. Hora de revelar o meu modo nerd. Eu teria jogado a maioria em velocidade. Pensa comigo, essa runa de dobrar a força é um roubo, meu parceiro. É praticamente ganhar 2 pontos gastando só 1. Então imagina só, super rápido com dano explosivo. Eu seria a pessoa com os maiores status nesse jogo inteiro. Fim do modo nerd. Olhando a parede, ele pensa que até o Tyson ficaria com inveja depois de ver um soco dele com toda a força. Isso foi o bastante por um teste. Agora, por que não entrar em uma luta de verdade?